Olá, como é que você vai? Espero que você esteja bem, esteja em casa, esteja preparado, preparada para começarmos mais uma aula. Se levanta, cria coragem, se espreguiça, pega o teu material, vamos começar. Só em nós acordarmos, estarmos com saúde, isso já é motivo de muita alegria. Ainda mais começando uma aula de ciências. Vamos lá? Vamos hoje falar um pouquinho como é que o solo se formou. A gente estudou na última aula sobre as rochas, né? E agora a gente vai ver a formação do solo, que na verdade é uma continuidade do assunto. É importante você pegar o material, anotar os pontos principais. Essa aula tem bastante detalhes que você pode confundir. Então, para isso não acontecer, a gente já vai se antecipar, né? Pega o caderninho, pega o livro, coloca os pontos principais, tá certo? E caso surja alguma dúvida, depois nós vamos tirar todas. Vamos começar? Então, quando a gente pensa em solo, né, a gente lembra logo assim, é onde a gente está, onde a gente pisa, onde a gente mora, é onde a gente planta, não é verdade? Então, o solo é a camada mais superficial, né, da superfície, da crosta terrestre, né, que é a camada mais externa que nós vimos. E é o que a gente chama de chão ou terra, né? E o solo, ele é formado a partir, né, do intemperismo das rochas, ou seja, da degradação dessa rocha, devido a vários fatores que essa rocha vai sofrer ao longo dos anos, ela vai se degradar e ela vai formar o solo, certo? Então, o solo ele é formado de quê? De uma parte inorgânica, tá certo? Que são o quê? São os minerais que ficam dessa rocha e da parte orgânica, né? Que é o resto da matéria orgânica que vem da decomposição dos animais e das plantas. Tá? Esse elemento é natural, é de fundamental importância para a vida de várias espécies, não é verdade? E ele serve como fonte de nutrientes para as plantas e a sua composição, a sua formação vai interferir na questão da produção agrícola. A gente vai ver isso, tá bom? Então, o solo é formado pela degradação das rochas. Não esquece. Então, ele tem basicamente essa composição aí, tá? Ele é formado de minerais, matéria orgânica, de água e de ar, tá? Ah, professora, sim, no ar, o solo precisa ter uma aeração, né, do ar, para quê? Para os, por exemplo, as plantas, as raízes se desenvolverem, né? A água também precisa estar ali no solo. Então, é uma composição que vai fazer este solo. Esses três elementos aí, né? Formação, como eu já falei para vocês, o intemperismo, para quem não se lembra, são mudanças sofridas na rocha matriz. Essa rocha matriz também é chamada de rocha mãe, tá? Devido a vários fatores, que pode ser chuva, vento, altas temperaturas ou baixas, certo? E para acontecer a formação desse solo, como eu disse, não é degradou a rocha, formou o solo. Não. São muitos anos para isso acontecer. Por exemplo, 1 centímetro de solo leva de 100 a 400 anos para se formar. Então, é muito tempo, não é verdade? Então, ó, as camadas do solo. Essa parte aqui, vocês vão ver bastante ela na disciplina de geografia, que é mais detalhes, tá? Essa parte de horizontes. Então, aqui está de modo geral, né? As principais camadas do solo, tá? Então, aqui a gente pode ver, né? Nós temos uma rocha mãe, uma rocha matriz, e daí ela começa a se degradar. Aí vai formar um horizonte C, né? Que é a camada mineral, pouco ou parcialmente alterada. Já o horizonte B é uma camada mineral
pobre em matéria orgânica, porém tem muitos compostos, ferro e minerais resistentes, como o quartzo. O horizonte A é formado por fragmentos de rocha, matéria orgânica e humus. É o que a gente pode chamar de subsolo também, né? E o horizonte O é a camada superficial, é o que a gente chama de terra, de solo. Então, é onde nós pisamos, tá bom? Tipos de solo, gente. Vamos ver os 4 principais tipos de solo. Existem outros, professora? Existem, tá? Mas, para a gente aqui, os principais que ocorrem, né, são esses 4. Quando vocês vão estudar na parte geográfica, vocês vão estudar, por exemplo, os solos brasileiros. Então, existem mais tipos. Por quê? Porque vai variar de acordo com o ambiente, de acordo com aqueles fatores, né, que eu falei. Água, sol, temperatura, tudo isso vai influenciar na composição de um solo, né? Então, ele vai ser classificado de acordo com a junção desses elementos que mais ocorrem naquele local. Mas, de modo geral, quais são os principais tipos de solo? Arenoso, argiloso, umífero e o calcário. Vamos ver agora as principais características de cada um desses solos. É importante, como eu disse no início da aula, você anotar para você não errar e nem escorregar na casquinha de banana, ok? Vamos ver agora as principais características de um solo arenoso. O solo arenoso, pelo nome, já está dizendo, né? Uma grande quantidade de areia. Você lembra logo do quê? Das dunas, da praia, não é verdade? Esse tipo de solo, gente, apresenta grãos um pouco grande, ou seja, facilita o escoamento da água. Por isso que se diz que ele é muito permeável. Não entendi. É um solo que seca rápido. Por quê? Porque os grãos estão afastados. Então, quando a água chega, né? Seca. A gente pode ver isso na praia, não é verdade? Quando bate assim que vai, no chão de seca. Por quê? Porque os grãos são afastados, são maiores. Então, esse solo é permeável, tá bom? Porém, como ele é permeável, que a água escorre, né? Mais rápido, ele é um solo que pode acontecer mais erosão. E outra coisa, ele não é ideal para se plantar. E ele é pobre de nutrientes. Por quê? Porque a água leva tudo, vai escorrendo, certo? Então, aí está um exemplo de um solo arenoso. Arenoso, os grãos são grandes, é permeável em água, ou seja, ele seca mais rápido, é mais propício para acontecer uma erosão, não é bom para plantar, tá certo? E ele é pobre em nutrientes. Anota essas características, tira uma foto, dá um print dessa tela aí, depois faz um mapa mental, umas setinhas colocando as informações, tá certo? Vamos já para o próximo. O próximo é um solo argiloso. Ele tem muito o quê? Pelo nome já está falando, né? Argila, tá certo? Então, só tem argila? Não, gente. Os solos são uma mistura. Só que o que prevalece mais nesse solo é a quantidade de argila. Como é o solo argiloso? Os grãos, eles são pequenininhos, vamos dizer assim, são finos. Ou seja, eles ficam mais grudadinhos, mais juntinhos. Por isso que ele é menos permeável. Ah, então ele é impermeável, professora? Eu não gosto muito dessa palavra, porque impermeável é aquilo que não passa água. Esse daí passa. Agora é como se fosse um processo bem lento, bem demorado. Por isso que quando ele fica encharcado, é aquela lama que fica, né?
Então, a água aí, ela não consegue escorrer com facilidade. E o que é que acontece com esse solo? Ele fica muito encharcado no período de chuva, e quando está num período de seca, ele fica tão seco que ele chega a rachar, que ele fica muito, né, compacto, juntinho e seca, certo? E ele costuma rachar, tá? Mas mesmo assim, ele é um solo em que ele consegue, se consegue plantar algo nele, e ele também consegue ficar com uma certa quantidade de nutrientes, ele consegue reter, né, essa quantidade de nutrientes porque não escoa, não passa com facilidade, é como se os grãos estivessem bem juntinho, então demora para escorrer essa água, tá certo? Então, como eu disse a vocês, de acordo com o local que acontece, esse solo argiloso, ele pode ser chamado de duas formas, ele pode ser classificado como, dois exemplos que eu vou mostrar para vocês, ó. Tem lugar que diz que é a terra roxa, não é a terra preta, tem a terra roxa, caracterizado por ter uma cor avermelhada. Esse solo argiloso, né, chamado de terra roxa, ele tem origem na decomposição de rochas basálticas que ocorrem no Brasil e na Argentina. Esse tipo de solo é muito utilizado na agricultura para plantar o quê? Café, algodão, laranja e cana-de-açúcar, certo? Aí mostra uma imagem. Ele é mais escuro, ele é um vermelhinho, tá vendo? Um vermelho mais, né, escurinho. E o massapê, né, é um tipo de solo argiloso que ocorre no litoral do Nordeste. Ele tem origem na decomposição de rochas do tipo gneiss e calcárias, de tonalidades escuras. É muito utilizado na plantação da cana-de-açúcar, porque ele é apropriado para você plantar a cana-de-açúcar. E a gente percebe muito bem esse tipo de solo na parte do nosso litoral, né? Aonde tem plantação, quando a gente viaja assim para as praias, né? No litoral sul, a gente vê muita plantação de cana, porque tem uma prevalência desse solo massapê lá, que é ideal para se plantar a cana. E esse foi um dos motivos, né, de Pernambuco prosperar tanto quando teve o descobrimento do Brasil, né? Foi uma capitania hereditária que lucrou bastante por causa desse tipo de solo da plantação da cana de açúcar, certo? Ok? Então, anota essas características para não errar. O próximo solo é o solo umífero, né? Tem lugares que chamam ele de humoso ou então da terra preta. Esse tipo de solo é bastante fértil. Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de matéria orgânica. Professora, o que é matéria orgânica? São restos, tá certo? Restos orgânicos de animais ou plantas, né? Então, ele tem uma grande concentração dessa matéria que começa a se decompor, né? Por causa dos micro-organismos, bactérias e fungos que ficam ali na terra e deixa esse solo super fértil, apropriado para plantar. Esse é o ideal. Qual o solo ideal para plantar? O umífero, ou terra preta, certo? Ele tem 10% a mais de humus do que os outros solos, né? Rico em sais, bastante poroso e boa aeração. Ou seja, ele tem uma quantidade, os grãos nem são finos demais, nem são muito grandes. Ele é um solo, vamos dizer assim, equilibrado, né? Outra coisa, tem quantidade de humus. Um dos motivos também de ter uma boa quantidade de humus é a presença, por exemplo, das minhocas, né? As minhocas nesse tipo de solo fazem o aumentar a quantidade desse nutriente, tá? Por exemplo, as fezes da minhoca, elas fazem esse solo ficar mais fértil. Outra coisa, as minhocas, elas cavam túneis para se deslocar. Então, esse cavar túneis faz o quê? Faz com que a aeração, o ar consiga entrar e a água,
né? Por esses túneis que ela deixa, fazendo melhor, vamos dizer assim, organização embaixo desse solo. Então, por isso que elas são de extrema importância, ok? O outro solo, ele não é muito falado porque, vamos dizer assim, ele não tem tanta finalidade em relação a plantio, ele não pode nem plantar. É o solo calcário, né? Ele tem origem em rochas sedimentares que contém sedimentos de ossos de animais mortos e conchas abandonadas por molúsculos que, ao se decomporem, deixam um solo rico em carbonato de cálcio, certo? Ele não tem nutrientes e ele é inadequado para o cultivo de plantas. Dele se retira o que então, professora? A cal e o cimento. Outra coisa, como ele tem bastante carbonato de cálcio, existem uns solos, por exemplo, que são muito ácidos. O solo do Cerrado brasileiro, que é um bioma, né? É um solo que não tem muito nutriente, é um solo ácido. Então, geralmente você coloca carbonato de cálcio para diminuir a acidez desse solo e forçar, vamos dizer assim, uma plantação, tá certo? Então, esse tipo de material, carbonato de cálcio, que vem do solo calcário, é utilizado para isso. A composição do solo interfere na agricultura, com certeza, né, gente? No que a gente vem falando, se o solo não está adequado, se o solo, por exemplo, não pega, não absorve a água, ele não vai ser ideal para plantar. Ou se o solo fica muito encharcado, né? Ele não vai plantar tudo, né? Ou se o solo não tem nutrientes necessários, não vai. Então, as características do solo influenciam, sim, diretamente na agricultura e no desenvolvimento socioeconômico daquele local. Aquele local vai viver de quê? Vai se plantar o quê ali, aquele povo. Então, o solo interfere bastante, o tipo de solo, né? É importante destacar que técnicas agrícolas têm adaptado alguns solos para o cultivo através da introdução de nutrientes. É aquilo que eu vinha falando do solo calcário, né? Quando eu tenho um solo muito ácido, eu vou tentar diminuir essa acidez para forçar um plantio. Então, por exemplo, eu tenho um solo ali que ele é arenoso, ele tem um pouco de argila, mas ele não tem muito humus. Eu vou botar adubo para melhorar e forçar uma plantação ali, certo? Então, já existem várias técnicas e nós vamos ver isso, tá certo? Algumas técnicas para melhorar esse solo, né? Outro aspecto também que a gente deve observar e pontuar em relação à agricultura, se eu vou plantar aqui, se eu vou plantar do lado de cá, onde é melhor. Eu preciso ver a questão da poluição. Esse solo está poluído, né? Teve lixo ali despejado ou tem lixo, né? Em lugares inadequados, porque você vai contaminar esse solo, sim, né? Agrotóxicos, né? Infelizmente, o Brasil lidera, né, o topo das listas de países que mais usam agrotóxicos. Só em 2019 foi liberado mais de 100 tipos de agrotóxicos para serem colocados. O Brasil liberou, então isso é triste, porque um solo com muito agrotóxico, você pode deixar ele muito pobre de nutrientes e você pode afetar até mesmo a plantação, né? Ela pode depender do manejo, se não for um manejo adequado, né? Então, tudo isso a gente precisa observar, tá bom? Falei. Agora eu quero ver se vocês entenderam, né? Porque agora é com você. Vocês podem ver aí outra imagem, tá? Aí mostra também, ó, aqueles horizontes, aquelas camadas do solo, tá bem legal essa foto. Não é um elemento constitutivo do solo. O que não faz parte do solo? Matéria mineral, matéria orgânica, ar e água, ozônio ou nenhuma alternativa? Professora, matéria mineral. Matéria mineral são os minerais, ela pode também ser chamada de matéria inorgânica, né? E a gente viu naquele ciclozinho que tem matéria orgânica, matéria inorgânica, água, ar. Aí qual é que não tem?
Ozônio, né? Ozônio é um gás. Então, aí a letra D, tá certo? Fácil, né? Só é prestar atenção. O solo arenoso é aquele que contém muita areia na sua composição, apresenta pouca permeabilidade, pouco sujeito à erosão, é constituído de mais de 30% de argila ou nenhuma alternativa. Essa daí tá super fácil. Letra A de amor, não é verdade? Tem muita areia na sua composição. Pouca permeabilidade, não, gente, ele é muito permeável, porque ele seca rápido. Pouco sujeito à erosão, não, porque como ele seca rápido, a erosão pode acontecer. Constituído de argila, a casquinha de banana, é arenoso, é areia, ok? Então, aí a letra A. Hoje eu coloquei mais uma. Sobre o solo umífero, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. É um solo rico em humus, tanto de origem vegetal, como raízes e folhas, quanto de origem mineral, derivados da matéria orgânica que foi reciclada pelos agentes decompositores do solo, como fungos e bactérias. Letra B. Um exemplo muito conhecido é o humus, produzido pela minhoca. Letra C. É um solo de cor escura, também conhecido como terra preta, muito utilizado na agricultura por ser rico em nutrientes para as plantas. Letra D. O solo umífero é pobre em sais minerais, não apresenta poros e de pouca aeração. A aeração é a passagem do ar, tá? Letra E, nenhuma alternativa. Então, qual é a errada sobre o solo umífero? É a letra, tá na cara também, né? D, ele é pobre em sais minerais, não tem poros e pouca aeração. Falso, ele tem tudo isso. Ele é o solo ideal para se plantar. Ficou fácil, né? Porque vocês prestaram atenção. Tenho certeza que vocês acertaram todas. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham anotado. E caso fique alguma dúvida, nós vamos tirar todas elas e vamos responder exercícios, ok? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.